sua igreja significa a última geração. A pequena porção de homens da terra que, pelo poder de Deus, se tornaram irrepreensíveis. Quem é essa pequena porção? Por que pequena porção? 144 mil é poucos. Isso, comparado com a população da Terra, que está em quase 8 bilhões, é uma pequena porção, certo? E que grande honra, porque o Senhor levantou uma igreja, e dentro dessa igreja, Ele tem chamado todos que aqui estão para fazer parte dessa pequena porção. Apocalipse 6,7 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esses aqui são os 144 mil que estarão de pé diante da glória do Senhor. Porque a glória vem como um fogo não purificador. Agora o fogo purificador está disponível para purificar-nos do nosso pecado. Ele consome o pecado e purifica os santos. Mas naquele dia não vem como purificação, mas vem como consumidor. Por isso que somente aqueles que foram santificados e achados irrepreensíveis suportarão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um versículo que Deus encheu meu coração essa semana foi esse aí, ó. Romanos 8, 18 e 19. Porque para mim tenho por certo, isso Paulo falando, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Irmãos, eu não sei os tipos de aflições que cada um de vocês tem passado, mas o Senhor é sábio. E Ele diz para mim e para você: olha, não compara com aquilo que há de se manifestar em vocês. Para que vem a aflição sobre o justo, não sobre o ímpio? O ímpio padece aflições? Sim, pela sua desobediência, a gente já sabe disso. Tanto os justos quanto os ímpios padecem aflições. A questão é, que tipo de aflição você está padecendo? Para que as suas vestes sejam embranquecidas e produzam um peso de glória muito excelente, ou o tipo de aflição que para nada serve? E Ele diz para nós que os justos que estão passando aflição, isso produz um peso de glória muito excelente. E que você não deve ficar olhando essas aflições, mas você deve perceber que essas aflições geram a glória de Cristo em vós. Então, esse versículo encheu meu coração e me deu um renovo espiritual para continuar a minha caminhada com o Senhor. E no versículo 19 diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, as aflições nos limpam dos nossos pecados, desde que você se submeta ao propósito de Deus e alcance onde Ele quer que você alcance, vai gerar em você o quê? Uma manifestação dos filhos de Deus. De quem que a terra está esperando? O que Deus está esperando? Qual é o momento que a grande expectativa de Deus e na terra para a manifestação dos filhos de Deus? Quem são esses? 144. Porque através deles Deus concluirá a sua grande obra no mundo. Nós não seremos enviados para pregar o Evangelho. A terceira e mais potente mensagem angélica é o alto clamor, que é a questão do sábado e do domingo, adoração à besta e adoração ao Deus verdadeiro. Isso é o que Deus espera. Isso é a ardente expectação. A espera da manifestação dos filhos de Deus em pureza de caráter. A demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade e em favor dela está ainda no futuro. Deus está trabalhando na sua igreja. A Priscila, na hora da ministração, disse: existem filhos sinceros dentro da igreja e que têm aceitado o manancial e a palavra do Senhor e têm se convertido à vontade do Senhor. Tem lutado contra o pecado, não só confessado, mas tem deixado esse pecado e tem alcançado o perdão de Deus.
Cristo apontou o caminho. De que forma que Cristo apontou o caminho? Só morrendo na cruz? Hein? A vida de Cristo mostrou o caminho. Porque ele era totalmente divino e totalmente humano. Quando ele, totalmente divino, sem pecado, se manifestou no corpo do pecado, ainda assim ele continuou totalmente divino, santo. E ele mostrou na própria vida dele o que nós, os chamados para ser 144 mil, podemos e devemos fazer. Assim como ele, no poder do Pai, alcançou a glória maior do cumprimento do propósito. Não só, em primeiro lugar, não era a salvação dos filhos, mas era a comprovação e a revelação do caráter do Pai. Esse foi o primeiro propósito de Cristo na terra. Dizer que o Pai tinha total razão a respeito do cumprimento dos seus mandamentos. E assim, o segundo maior propósito, salvar os homens. Então Cristo mostrou que isso é possível para mim e para você. E se nós nos dispusermos da mesma forma a receber o poder de Deus por meio de Cristo Jesus, seremos vitoriosos, assim como Cristo foi. Desta forma, Cristo apontou o caminho. Revestiu-se do corpo humano e nesse corpo demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir o exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo pode efetuar em todo ser humano, que a ele existe um segredo. Existe um mistério aí. Qual é? Submissão. O que acontece, irmãos, é que muitos de nós às vezes não queremos nos submeter ao padrão de pureza e de santidade de Deus. E ele vai revelar coisas hoje a respeito do nosso caráter que vão deixar você sem rumo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele quer você. O mundo está à espera desta demonstração. Quando isso se realizar, virá o fim. Quando os 144 mil estiverem aperfeiçoados, semelhantes ao caráter do Pai e do Filho, então viveremos os 3 anos e meio de grande tribulação. E no primeiro tempo, que é o das trombetas, que é o juízo com misericórdia, muitos serão salvos. Ter-se-á mostrado Deus verdadeiro e Satanás mentiroso. Ter-se-á justificado o seu governo, o governo de Deus. Por quê? Porque o governo de Deus foi acusado. Deus se encontra hoje no banco dos réus. E sabe quem são aqueles que vão justificar, comprovar, ser as testemunhas de que Deus é verdadeiro, de que Ele nunca mentiu e que as acusações que lhe são impostas são mentirosas? Os 144. E nós vamos ver à frente dessa pregação versículos na Bíblia que falam da justificação de um povo que se arrepende. E palavras de Jesus. Jesus dizendo ao povo, juntamente com seus discípulos: aqueles que batizam, são batizados com o batismo de João Batista, que é o batismo de arrependimento, estes justificam a Deus. A questão é, existe arrependimento? Palavras sinônimas, sempre que você pensar em irrepreensibilidade ou irrepreensível, você tem que lembrar que isso é igual a santidade. Então, toda vez que você está lendo um versículo, e esse versículo falar de santidade, ser santo, de santificação, de lugar santo, de lugar santíssimo, você tem que lembrar que isso significa ser irrepreensível. É a mesma palavra de um modo diferente. Elas são sinônimas. Existem muitas doutrinas espúrias. O que significa espúrias? O que não é certo, o que não é real, com respeito à santidade, sendo ensinadas no mundo de hoje. 2. De um lado, acham-se de um lado os
que negam o poder divino para salvar o pecado. No começo, quando o Senhor começou a falar conosco a respeito de todas as transformações, de todas as reformas, muitos iam me perguntar o seguinte: Laura, mas é possível mesmo, então, a gente aqui na Terra nos tornarmos sem pecado? Porque da onde nós vínhamos, e cada um veio de um lugar diferente, o que era passado é que nós nos tornaríamos santos no céu. Era isso que eu aprendi. Que não aqui nós somos pecadores mesmo, mas se eu adorar Jesus, só com o meu coração, tá tudo certo. Não é isso que ele ensina pra gente? Isso é uma doutrina espúria, errada e que não é real. Porque o poder de Deus por meio de Cristo é suficiente para te tornar santo aqui. Como foi suficiente para fazer com que Cristo não pecasse e continuasse santo aqui, nessa carne, nesse corpo do pecado. Então, pensar que nessa terra nós nunca seremos irrepreensíveis é uma doutrina espúria, mentirosa e do diabo. Porque em Deus, através do seu Filho, há suficiência de poder para nos tornarmos irrepreensíveis, absolutamente santos, sem pecado. Do outro, aos que ostentam a sua santidade diante dos homens e que querem fazer-nos crer que estão sem pecado. Outros que não têm a menor noção do que significa ser santo. E não preciso eu aqui discursar muitas coisas, basta você olhar na internet, basta você dar um giro pela cidade de Barretos, que você vai ver o quanto o padrão de santidade é equivocado. Pessoas que estão dentro da igreja e vivem o mundo lá fora. Da mesma forma que vivem Cristo dentro da igreja. Bebem, fumam, se vestem indecorosamente, o seu vocabulário é sujo, sentam à mesa dos escarnecedores e por aí por diante. A mesma coisa é estar dentro da igreja e fora da igreja. Os que acham de um lado, os que negam o poder divino para salvar o pecado, quem são esses? Descrentes que não creem no poder de Cristo e de Deus para te transformar. Outro, os céticos, aqueles que duvidam de tudo. Irmãos, isso é uma coisa que foi a palavra que eu comecei a ministração. Muitos aqui dentro não creem que podem ser 144 mil. Eles são céticos. Eles duvidam. Ai, será? Aí Deus fala uma coisa. Ai, será? Aí fala, ai, será? Duvidam de tudo, irmãos. Céticos. Questionam tudo. Duvidam de quem está na frente, de tudo que diz respeito a Deus é motivo de tudo. E os membros da igreja, cuja visão não inclui vitória sobre o pecado, mas transigem com ele, ou seja, convivem com ele, toleram o pecado em suas vidas. Existem, é certo, pecados ocultos no nosso meio. Muitos dos que eu vou falar hoje são pecados ocultos tornados revelados na sua vida. Porque não há nada que Deus, por amor aos seus filhos, permita ficar oculto. Agora, tem pecados revelados que ainda não foram deixados. E aí vai só acumulando. Tem os revelados, os que você tem consciência, que são chamados iniquidades, que você não se posicionou ainda. E agora Deus está caminhando, porque Ele vê que tem sinceros e pessoas se posicionando e Ele vai caminhando. E eu pergunto, nessa caminhada, onde está você? Já se arrependeu daquilo que está patenteado como pecado na sua vida? Deus já colocou assim, de autoria da Laura, de autoria da Tainara, de autoria do Marcelo. Patenteou, é teu. Você já reivindicou o perdão desse pecado? Já se permitiu ser colocado à prova e mostrar a Deus que você determinou no seu coração, por razão espiritual em Cristo, de que aquilo não fará mais parte da sua vida, tomou posse do poder da unção ilimitada? Tem muitos aqui que não. E hoje Deus vai revelar mais pecados. Pecados relacionados de conduta de irmão para com o irmão. E aí? Aonde você está indo? Deus
não tolerará aqueles que toleram o pecado, que convivem com ele. Deixa quietinho ali, põe um pano aí, joga debaixo do tapete. Não tolerará isso. E você não poderá fazer parte desse grupo. E a questão é essa: se eu sou chamada a ser 144 mil, e eu não permito que a obra do Espírito de Cristo gere irreversibilidade dentro do meu caráter, então eu estou fora. Não existe outro caminho. Quem está aqui, não existe outro caminho a ser traçado. Ou você está dentro, ou você está fora. Não existe uma segunda opção para aqueles que estão dentro da Igreja do Monte Cristo. Ou você se enquadra e se submete à vontade de Deus, ou você está fora. Não justificará o caráter de Deus, que é o seu primeiro propósito, como era o propósito de Cristo. E você também não será salvo, que é o segundo propósito, assim como era o propósito de Cristo nos salvar. Da outra classe fazem parte os que não têm conceito exato do pecado, nem da santidade divina, e cuja visão espiritual se acha tão obscurecida que não podem ver suas próprias faltas e daí se creem perfeitos. Irmão, que tristeza isso. Pessoas que não oram, orações vazias. Eu já disse isso para vocês no livro da Ellen, de uma visão que ela tem a respeito do remanescente de Deus. Deus havia chamado um povo para ser remanescente. Esse remanescente se colocou de joelhos na presença do trono de Deus. E quando eles começavam a orar, não havia palavras dirigidas pelo Espírito de Cristo. E a luz não pôde chegar a eles, mas eles criam plenamente que estavam na presença de Deus, estavam completamente desviados. Hoje, nós vamos ter ideia, conforme a gente for falando sobre os pecados, de como a gente pode ter convicção de que estamos certos e estamos completamente errados. De como é muito fácil Satanás, com a sua sutileza, enganar aqueles que são chamados. E que se você não tiver, irmãos, vigiando e orando, isto é, 24 horas do seu dia, você se perde facilmente das veredas da justiça. A minha oração tem sido a de Josias. Josias foi levantado como rei aos 8 anos de idade. E a oração dele foi: Pai, não permita que eu desvie das suas veredas, nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor pode me destruir e me humilhar, desde que eu esteja no teu caminho e essa confirmação venha das tuas mãos e da tua boca. Porque tem muitos caminhando e estão completamente distantes da vontade perfeita do Pai, enganados pelo diabo. Visão espiritual, acham tão obscurecidas que não podem ver suas próprias faltas. E pela graça e misericórdia de Deus, hoje Ele vai revelar algumas faltas. Irmãos, e eu gostaria que quando terminasse o culto, se o Deus falou com você, apontou esse pecado na tua vida, vem falar comigo, porque eu sei para quem eu estou falando. Hoje, diferente das outras vezes, Deus permitiu que eu falasse para clarear, porque eu não posso dar nomes no púlpito. Eu queria apontar para vocês, por amor de Cristo, para que você seja salvo e não condenado. Que a Bíblia inculca a santidade ou a irrepreensibilidade é incontestável. Vamos ver alguns versículos? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação ou a vossa irrepreensibilidade. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em quê? Em algumas coisas? Em algumas áreas. Já sei, só nos pecados revelados. Ou o cristão verdadeiro vai buscar de Deus aquilo que está oculto. Santifique em tudo. Você já imaginou alguém trabalhando no santuário celestial com pecado oculto, irmãos?
mais cedo ou mais tarde eles se revelarem no céu. E Deus jamais permitirá que outra vez assalte o céu o pecado pelo coração de quem quer que seja. Santifiquem tudo, em todo o vosso espírito. O que significa espírito? Pensamentos. Alma, desejos, emoções, sentimentos. E o corpo físico. Nós aprendemos sobre a mordomia do corpo. Como está a santificação no seu corpo físico. Quando Deus olha para você, para a tua alimentação, eu estava conversando com as crianças, no dia que eu fui ministrar para elas o culto da Doremi sobre a mordomia do corpo, eu disse para elas o seguinte, olha como que Deus ele é tremendo. O que você come vira sangue. As crianças, quê? Sim! Por isso que você vai tirar sangue para saber como é que está a sua glicemia, como está a tua eu não sei os nomes das coisas, sua B12, seu açúcar, colesterol. Por quê? Porque tudo que você come é o que produz o sangue. Que tipo de sangue está correndo nas tuas veias, irmãos? O que você come? Isso é mordomia do corpo. Isso é santificação do corpo. Sejam plenamente conservados como irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de santidade, dizendo que irrepreensibilidade e santidade são sinônimos. Então nós pegamos versículos sobre santidade. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Aí o Senhor falou, sabe, filha, essa paz com todos aí está tão difícil. É onde Deus vai falar com vocês essa manhã. Porque essa paz não existe dentro da igreja. É uma falsa paz, e não a paz que excede todo entendimento. O povo diz paz, mas eles acham essa paz através do seu próprio entendimento. E o entendimento da igreja sobre paz, uns para com os outros, está errado. Portanto, não tem como estar havendo uma santificação entre os membros da igreja, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Guarda esse versículo de Hebreus 12, 14 na sua memória. Que Deus vai quebrar tudo que você entende como paz com o seu irmão. Quando eu começar a dar os exemplos, você vai ver que você não tem tido paz com o teu irmão. Que você tem buscado seus próprios interesses. O termo grego agios, em suas várias formas, é traduzido como santificar, santo, santidade, santificado, santificação. Emprega-se o mesmo vocábulo para ambos os compartimentos do santuário. O átrio entra como templo de Deus? Tem nome santo, santíssimo, o átrio? Como é que chama átrio? Átrio é a parte de o que está separado de Deus. E significa aquilo que é posto à parte para Deus. Então, santo é aquele que é posto à parte para Deus. Tanto que no lugar santo, no lugar santíssimo, entrava somente, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. No lugar santo, entrava o sacerdote. Nós somos chamados para ser o que é mesmo, como está escrito lá em 1 Pedro? Povo santo, povo eleito, povo santo, sacerdotes e reis. Sim? Agora, como um sacerdote não santo pode entrar em lugares separados para Deus? Primeiro, ele precisa ser separado para o serviço do Senhor, para depois adentrar em lugares separados. Mas se nós não somos santos, como então seremos sacerdotes oferecidos ao serviço do templo de Deus? A pessoa santificada é a que é posta à parte para Deus e cuja vida toda está a Ele dedicada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na quarta-feira, a Daniela falou a respeito dos ministérios da igreja. Eu não vou falar a respeito disso. Já foi dado o recado. Só que a falsa convicção de Satanás é que o serviço
prestado nos ministérios tem que ser feito com excelência. Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulosamente. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Você foi chamado para ser santo? Amém. Então você é separado para Ele, cuja vida, a vida, irmãos, está relacionada com a obra dentro do templo e fora do templo. Então o serviço que você presta fora dos ministérios tem que ser santo. Então se você presta um trabalho excelente dentro da casa do Senhor e lá fora é um nojo, então você não é uma pessoa separada, porque as que são separadas têm uma vida toda dedicada a Ele. E aí onde Deus vai começar a cutucar vocês aqui. Colossenses 3:22 diz o seguinte: vós, servos, obedeceis em tudo vosso Senhor. Que Senhor que é esse? Está falando de Jesus? Hã? Não. Está falando de patrão. Ou, às vezes você não tem um patrão fixo, você não trabalha em um lugar físico registrado, mas você presta um serviço. E quando você está prestando aquele serviço para aquela pessoa, ele se torna naquele momento o seu patrão provisório. E Deus fala para a gente, em Colossenses 3:22, assim: vós, servos, que vocês que prestam serviços, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência de santidade. Olha, eu fiz tudo direitinho, você vai lá prestar conta no dia do seu serviço, né? Terminou o dia, estou indo embora, tal, era aquilo que o Senhor me pediu, eu fiz assim, fiz assado e fiz muito mais uma aparência de santidade. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. O que está acontecendo nessa igreja? Irmãos para com irmãos, trabalhando na falsidade, na mentira, numa aparência de santidade. O espírito obscurecido e não podem ver as falhas que há dentro de cada um de nós. Não em simplicidade de coração, temendo a Deus, pensando assim: nossa, a fulana me pediu para fazer isso, mas eu não estou afim, eu acho isso injusto, mas eu vou fazer porque eu sei que Deus está me olhando. Olha, Deus, conversa com o Senhor, desabafa com Ele, pede para Ele te dar condições de prestar aquilo com excelência. Irmãos, se essa excelência não estiver presente fora, que é onde nós damos testemunhos, jamais obterão a irrepreensibilidade e não servirão ao Senhor no seu reino. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo como ao Senhor e não. Quantos de nós esquecemos que os serviços seculares, a gente acaba olhando o nosso patrão, o nosso, como é que ele diz lá na palavra? Senhor. Eu olho o Senhor, eu trabalho para o Saulo no consultório. E aí, irmãos, eu odeio fazer exame de eletroencefalograma para digital. Toda sexta-feira, para mim, eu tenho que crucificar a minha carne. Eu preferia limpar a minha casa, cima a baixo, do que ir lá. E quando eu chego lá, eu falo: Senhor, me ajuda, porque é na perícia do meu exame que vai sair o relatório, o laudo para aquele paciente. Se eu fizer de mau jeito, ele dá um laudo errado para o paciente. E sabe, muitas vezes, mas muitas vezes, quase que 99% das vezes, eu ponho informação para ajudar o meu marido na hora de dar o laudo. Muitas vezes eu converso com ele. E sabe o que mais? Muitas vezes nós trabalhamos com aconselhamento também dentro do consultório. Às vezes Deus fala para ele que não é para ele falar nada lá. E aí ele fala: não, eu vou falar com a Laura, porque esse paciente assim, sabe, Deus não deixa. E chega o paciente lá, eu não só trabalho na vida física dele, mas na espiritual. Depois eu conto, preparo toda vez na hora que o paciente chega de volta, há uma cura não só física, mas uma cura espiritual. E se você perguntar, você gosta? Não! Mas eu presto com excelência, porque eu sei que o Senhor está vendo o meu trabalho. Eu não presto esse serviço para o Saulo, mas eu presto esse serviço para o Senhor. E muitos aqui nessa igreja, irmãos, dentro da minha casa, não prestam serviços para o Senhor. Prestam para mim. Fazem desleixadamente.
E sabe de que forma? O Senhor fala assim, olha, o que eu estou entendendo é que o Senhor está trabalhando intensamente comigo assim. Quanto que te pediram para andar, Laura? Uma milha, Senhor. Pois eu te digo, anda 2. O que te pediram para fazer? Marcela? A Marcela chegou para trabalhar na minha casa. Minha casa estava de perna para o ar, foi logo que a Clarinda saiu de última hora por causa da coluna, então não foi uma coisa preparada. Tinha roupa para passar, a máquina de lavar tinha quebrado, não sabia mexer com a outra que está funcionando mais de um jeito esquisito, porque os botões dela estavam errados, eu não sabia mexer, minha casa de perna para o ar, um monte de roupa para passar, para lavar e a roupa para arrumar. Quando a Marcela chegou em casa, ela foi chamada para limpar a casa. E eu separando as roupas, eu falei, bom, vou levar para a lavanderia, não sei mexer com isso aqui, né? Vou levar para a lavanderia, já vem passado. E a Marcela olhou, você vai mandar tudo isso para a lavanderia, mas você vai gastar uma fortuna. Isso aqui, esse paninho aqui, um paninho desse tamanhozinho assim, é R$3,50. Não, vamos tirar tudo daí. Essa máquina que está funcionando, eu falei, então, ela funciona, mas eu não sei como que ela funciona. Então, por isso que eu não estou usando, eu prefiro levar. Não, você não vai fazer isso não, eu vou lavar tudo para você, eu pedi. Mas fez mais. Tem louça lá, eu nunca pedi para ela lavar uma louça em casa. Às vezes tem uma loucinha, nunca ela saiu de casa sem deixar uma louça para trás. Sabe fazer mais? Quando alguém te dá um tapa na cara, na direita, Jesus fala, oferece a esquerda. Quando te pede a capa, o que Jesus fala? Dá também a túnica. Mas sabe o que o povo da Igreja de Cristo faz? Busca somente os seus próprios interesses. Sabe o que acontece? Irmão cobrando de irmão dentro da igreja para oferecer serviço. Fazendo pontinha na calculadora para ver se vale a pena ajudar o irmão. Como vocês acham que vocês vão entrar no reino dos céus? O Senhor disse, seja um doador de bênçãos. Mas olha só o umbigo. Eu vou na sua casa, irmã, mas aí eu tenho que ter a gasolina, tem isso, tem aquilo. Não compensa abençoar o irmão. Não compensa. É horrível. Vocês estão vindo pregar aqui na frente, levantam a voz, na atitude lá fora é um lixo. É um lixo. Como vão herdar o reino dos céus nessas condições? É um absurdo, irmão. Jesus faria conta, cálculo na calculadora, na mente, no entendimento das suas próprias razões, se valeria a pena ajudar um irmão, ou ele assumiria o prejuízo para ajudar aquela pessoa. O que vocês acham que Jesus faria? Deixa eu ver, pai, isso compensa ajudar aquele irmão? Não, porque eu vou tomar um prejuízo. Irmãos, a minha vida dentro dessa igreja, Amor de Cristo, é tomar prejuízo de vocês. Em todos os sentidos. Não tem um que foi parar na minha casa para qualquer tipo de serviço que eu não tomei prejuízo. É o que Deus me ensina. E me chama de novo. Levanta e vai ajudar. Mas eu vou tomar prejuízo de novo. De novo. E de novo. E de novo. Até entender que isso é bênção. Não na sua vida. Na vida do irmão. É impedir que ele caia. Faça para com o Senhor. Não é para mim. Não é para o fulano. Não é para o ciclano. Pense que Deus está sentado no seu trono, enviando seus relatores e anotando a sua falta de caráter para com o seu irmão. Porque se você fazer como para o Senhor, Senhor, eu vou tomar um prejuízo. É certo que eu vou tomar um prejuízo. Só que eu tenho na minha consciência que a minha herança, o meu galardão está com o Senhor. Mas a igreja tem consciência de tomar vantagem sempre nessa terra. Eu faço, irmão, mas existe sempre uma segunda intenção. O que eu vou receber com isso? Eu faço desde que eu não tome prejuízo. Eu faço desde que alguma coisa seja boa para mim. Se no meu intelecto, na minha inteligência, no meu entendimento houver a palavra prejuízo, eu não abençoo.
mentalidade da igreja Amor de Cristo. Ah, pastora, mas eu não tenho condições de fazer o que a senhora faz, eu não tenho as condições financeiras que a senhora tem para ajudar. Irmão, vocês têm mãos para ajudar uns aos outros. Mãos! Ofereçam o seu serviço, não cobrem um dos outros. E o Senhor te recompensará. Mas, pastora, eu precisava desse dinheiro, porque eu tive que pagar. O Senhor sabe, você acha que Ele não te recompensaria em dobro? Sabe que fulano está trabalhando, saindo para trabalhar porque precisa, não porque quer. Custa cuidar da filha sem cobrar nada? E aí deixa para o Senhor e fala assim, Senhor. E eu vou dizer, irmão, você não me deve nada. Irmão, você não me deve nada. E aí você fala, Deus, se o Senhor quiser usar a vida dele, Ele, a consciência, a vida do Senhor vai me oferecer alguma coisa. E é o que Ele oferecer, não vou oferecer, não vou pedir. Dentro da igreja, e eu não posso deixar de falar isso, teve uma pessoa que insistiu comigo para fazer um trabalho na minha casa. E quando ele terminou, eu falei, irmão, vou te pagar. Não precisa. Aí ele falou assim para mim, olha o orgulho. Eu falei, não é orgulho, é consciência da necessidade, tu é maior que mim. Aquilo encheu meu coração. Ele falou assim para mim, é por gratidão. Todos os outros deixaram o serviço pela metade e deram prejuízo. Todos! Você está pensando em você? Você. E eu assumi o posicionamento de levar prejuízos por amor a Cristo. Porque eu creio nisso aqui, ó. Galardão da minha herança está certo com Cristo. Quando? Não sei. Quando Ele quiser me dar. Sim, algumas bênçãos aqui, amém. Fico com inveja quando eu troco de carro, não. Não fiquem com inveja quando eu vou viajar, não. Porque isso é muitas vezes bênção do Senhor pelos prejuízos que eu levo. Por amor a Ele. Muitos estão em situações difíceis dentro da igreja. Porque dão sempre o prejuízo, estão sempre tentando levar vantagem uns em cima dos outros. Não existe amor. Amor, em 1 Coríntios diz, acho que versículo 4, não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, avarento. Cheio, uma igreja cheia de segunda intenção. 25. Mas quem fizer agravo, diferença entre as duas funções no ministério dentro do templo, servindo diretamente ao Senhor nas coisas dele, e fora, servindo a Deus no seu trabalho secular, se você fizer diferença, não, aqui eu não preciso da testemunha, aqui eu posso fingir que eu não vi isso, põe isso aqui debaixo, finge que aquele meu trabalho não foi bom, não pede desculpa, não dá justificativa, larga lá do jeito que fez, sem funcionar como estava. Muitas reclamações de irmãos que prestaram serviço aqui dentro uns para os outros, deixaram as coisas estragadas. Acha que é possível? Acha que é possível te salvar com essas segundas intenções no coração? Mas quem fizer agravo entre essas duas coisas, diferença, receberá o agravo que fizer. Irmão, lei da semeadura, plantou, vai colher o que você plantou. É sempre assim. Plantou pepino, vai colher pepino. Abacaxi que é azedo, né? Deu abacaxi, pepino, vai colher abacaxi. Lei da semeadura. O maior exercício de amor é dentro dessa igreja. Amar os que estão próximos é o mais difícil. Amar os que estão dentro de casa é o mais difícil. Essa é uma família. Eu não sei se vocês sabem. A Priscila usou a palavra uníssono. Quem sabe o que significa isso? Unidos, a ponto de não poder serem separados. Sabe o que eu vejo? A atitude de vocês é um nojo. Só separa. Separa. Estamos longe de ser uma igreja uníssona. Por isso que Deus falou, vou exercitar os ouvidos, porque
vai ser duro. Falou pelo pastor, falou pela Priscila, vai continuar falando a tarde inteira conosco. Está disponível? Está recebendo a palavra como sendo sua? Irmãos, vou contar uma história para vocês. Eu não sou diferente de vocês. Talvez eu seja diferente porque eu aceito o tratamento de Deus. Eu tive uma funcionária em casa, ela até chegou a fazer parte dessa igreja. Ela era faxineira. Eu contratei ela nas férias da Michelle. E ela ia 3 vezes por semana. Quando a Michelle voltou, não havia necessidade de 3 vezes por semana. E aí eu disse para ela, fulano, eu não tenho necessidade de 3 vezes por semana. 1 a 2 vezes por semana para mim é suficiente. Irmãos, implorou para que eu deixasse ela 3 vezes por semana. Porque ela tinha necessidades financeiras. Aí eu pensei comigo, nossa, agora como que eu faço isso, né? Eu vou ter que ajudar, né, Senhor? Porque para mim não vai fazer diferença financeiramente, mas para ela vai. Então, vamos deixar a fulana aqui 3 vezes por semana. Só que eu sabia que 3 vezes por semana dá registro. Sabe o que eu fiz? Ignorei isso. Aí o que aconteceu? Chegou um determinado tempo e eu falei, não, olha, tudo bem, fulana, você vai ficar, vou te ajudar. E olha, o Senhor, eu estou ajudando, olha que legal, porque eu sou boazinha, né, Senhor? O Senhor é boazinha, super boazinha. E aí, a coisa esticou, andou. No que caminhou 8 meses, ela estava tendo uns comportamentos estranhos dentro de casa, que eu não estava gostando, uma pessoa muito difícil de lidar, não aceitava que eu ensinasse o trabalho da forma que eu gostaria que ela fizesse, muito cheio de dedos, muito cheio de problemas. E o Senhor falou, chegou o tempo da fulana aí. E eu peguei, nesse período de tempo, ela precisou alugar uma casa e precisava de uma declaração de que ela trabalhava enquanto ela ganhava. Eu pensei comigo, muito espertona, né? Se eu der um papel falando que ela trabalha na minha casa, confirmando 3 vezes por semana, e o valor, eu estou declarando que ela trabalha 3 vezes por semana, e se ela for na Justiça do Trabalho, eu vou levar o quê? Uma cacetada. Não vou dar. Ai, Pedro, sinto muito, olha, eu não gosto de crescer esse papel, você não é minha funcionária, você não é registrada, você está aqui, lembra que a gente conversou, estou aqui só para te ajudar, estou te prestando um favor, deu só, Pedro? Tudo certo, Laura, que coisa mais linda que você está fazendo. Parabéns para você. Quando chegou o tempo de eu dispensá-la, o que você acha que essa pessoa fez? Foi na Justiça do Trabalho. Aí antes que ela desse entrada na papelada, Deus é tão misericordioso que me deu a oportunidade de rever os meus conceitos. Ela me ligou e disse assim, olha, porque daí quando eu mandei ela embora, eu paguei para ela 1 mês inteiro de faxina que ela não fez, achando que eu era a melhor pessoa do mundo. Olha, estou dispensando, as coisas estão difíceis, mas olha, como eu estou te avisando, eu vou deixar 1 mês aí pagando para você colocar outra pessoa, para você arrumar um outro serviço, para não ter falta desse dinheiro, estou te pagando 1 mês a mais. Nossa, eu sou demais. E ela foi procurar um advogado. E o advogado disse para ela, você tem direito ao registro, você trabalha 3 vezes por semana. Você tem direito a receber um monte de coisa. Ela não foi boazinha com você, ela foi esperta com você. E ela me ligou e me disse isso. Eu fiquei só. Falei, Adriana, eu vou orar. Desculpa, falei o nome, já foi. Falei, vou orar e depois eu te ligo. Fui aos pés do Salvador. Levei cacetada. Quer ajudar, ajuda direito. Eu não sou um Deus que faça as coisas pela metade, eu dou jeitinho nas coisas. Se você decidiu ajudar essa moça e ela precisava 3 vezes, o certo pela lei é registro, você fez. Mas Senhor, o Senhor lembra, eu não queria, Deus pode ajudar, e agora eu vou levar para o vai para aprender a ajudar direito. Irmãos, liguei para ela, falei, olha, tudo bem, traz sua carteira de registro. Daí ela falou assim, daí ela terminou a conversa com o cartão, ela falou assim, você se diz tão certinha, tão do Senhor, fala tantas palavras do Senhor, na hora de agir certinha, faz isso comigo? Minha cara foi no chão. Porque na minha cabeça, olha o conceito errado. O fato dela ter me pedido, eu não queria me ter aceito, então ela deveria aceitar as minhas condições. Ó, você vai ficar
3 dias na semana, vou te ajudar. Mas não é assim. Os padrões de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Ou você se dispõe a ajudar e ajuda com perfeição, ou não ajude. Aí ela falou, olha, eu vou ser super legal com você. Você nem precisa recolher os tributos passados. Eu quero que você acerte esse tempo que eu trabalhei com você. Então eu trabalhei 8 meses, 3 vezes por semana, fazendo as contas, FGTR, blá, blá, blá. É só esse valor que eu quero. Se você recolher dinheiro passados, não quero nada disso não quero te prejudicar. O que você acha que aconteceu? Que tentação, né? Fui conversar com o Saulo. Saulo, e agora? Laura, vamos fazer o que é correto. Se é correto registrar, vai recolher tudo atrasado, vai fazer tudo atrasado. Liguei pro contador, vou pedir para a Adriana passar aí, levar a carteira de trabalho. Eu posso falar o nome dela, porque ela não estava errado. Quem estava errado sou eu. Vou pedir para ela levar aí, você faz todas as formas, você recolhe todos os tributos atrasados, tudo que eu tinha que pagar. Laura, mas não tem necessidade disso. Se você fazer o registro do ativo e ela assinar que está tudo certo, não tem como ela recolher atrás. Eu falei, mas Deus sabe. Eu não estava fazendo para Adriana, eu estava fazendo para Deus. E ele já tinha me ensinado. Ele pode recolher tudo. Exemplo de conduta cristã. Tanto para o contador, quanto para nós. Eu falei, não, Adriana, o certo é esse. Recebeu? Uma bola. Nunca mais esqueci. Quando for fazer o bem, faça corretamente. Nos padrões do Senhor, como que para Ele fazendo e não para os homens. Deus vai trabalhar isso intensamente no coração de você. Sair do trabalho, no meio do trabalho e fazer outras coisas que não é do Senhor, isso é ser repreensível. Se você saiu do seu trabalho para fazer alguma coisa para o seu chefe, não faça outra coisa que é tua no meio do caminho. Faça com excelência. Se você for consertar um negocinho e você viu que tem outro negocinho que a pessoa nem viu e nem te pediu, faça. E não pense assim, eu vou fazer, olha, eu fiz isso aqui também, mas eu nem vou te cobrar. Faça e nem conte que fez. Deixa que o Senhor que está no céu vendo te recompensará. Para de querer levar vantagem. Seja santo, seja irrepreensível no seu agir, no seu falar, no seu olhar, no seu ouvir. Faça sempre a pergunta: Jesus teria essa conduta? Jesus faria isso? Você vai ter sempre a resposta: não, Jesus jamais faria isso. Jesus jamais sairia 1 minuto antes do serviço, do horário que está marcado. Ele sairia depois. Faria muito mais do que foi pedido. Se fosse um ensinamento, se te pedir para andar uma milha, anda 2. Vai fazer alguma coisa na casa de alguém e vê que o chão está sujo, limpa. Muitas vezes, irmãos, eu vim limpar a igreja porque não tinha ninguém aqui em casa. Deus pagava, hein? Eu vim sem receber um tostão furado. Esse nome. Trabalho para o Senhor sem receber um tostão furado, porque eu sei que o meu galardão, a minha herança está com Cristo. Que segunda intenção tem no coração de vocês o tempo inteiro. Não podemos contar com a ajuda uns dos outros. Tem sempre um cifrão na frente. Sempre querendo levar vantagem. Você acha que eu não sei que na cabeça de muitos pode cobrar um pouquinho mais porque o pastor é médico e tem dinheiro? Irmãos, eu não sou trouxa. Deus não deixa os seus líderes enganados. Quem fizer agravo, diferença entre os dois serviços, o que é direto do Senhor e o que parece que não é para o Senhor, mas é para o Senhor, porque é um aperfeiçoamento do seu caráter. Fizer diferença, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Quando você olhar a pessoa, olhar teu chefe que você odeia, você vai pensar em Jesus. Eu vou fazer por ele, eu lembrei daquela palavra. Eu vou fazer como sendo para o Senhor. Sabe, irmãos, e Deus é fiel, porque quando a Marcela subiu tudo na minha casa, eu via que ela estava esgotada. Lavar, passar, porque a faxina em casa não é brincadeira. E eu pego no pé e ela sabe disso. E um dia ela chegou chorando em casa, estava lá passando roupa chorando. Aí eu entrei lá, ela, ai não, Marcela está chorando.
Ah, não é por isso. Eu falei, tá bom, pensei comigo, tá bom, me engana que eu gosto. Fui lá pro quarto orar. O Senhor falou, tá pesado. Muita coisa. 2 dias na semana. É diferente de uma pessoa trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, que vai, né, administrando o trabalho, passa um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas uma pessoa que vai 2 vezes por semana não dá ponto. Lá eu quero que você assuma a roupa e passe roupa. Eu? É você. Marcela, a partir desse dia você não lava mais roupa, nem passa mais roupa. Eu mudei. Ah, tá. Não faço, eu vou fazer. Com alegria. Então agora eu arrumo a casa terça, quarta e quinta, lavo, passo, estudo, vou para onde? Estou cansada, enfim. E eu não tenho muita disposição, na verdade eu não gosto muito de passar roupa. E aí eu vi que a Daniela estava em condições difíceis, eu propus e Deus abençoou que ela fosse em casa me ajudar nisso. Mas para mostrar para vocês que quando Deus sabe quando vocês estão sendo sobrecarregados, e Ele vem com o auxílio dele, de alguma forma. Não precisam vocês querer fazer na força esse auxílio. Gênesis 12:1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. É uma ordem. Nós não somos Israel espiritual. Essa promessa não está em Abraão. A ordem que ele deu para Abraão é a mesma ordem que ele está dando para mim e para você. Sai da Babilônia. Sai da confusão. Sai daquilo que o teu pai e tua mãe te ensinaram a levar vantagens, a fingir, a pôr debaixo do tapete, a ser esperto. Esperteza é uma coisa do diabo. Eu sempre me vangloriei disso, eu sempre fui muito esperta. Eu fiz direito, irmão. Vocês não têm noção do que um advogado aprende. Eu tenho lutado diariamente porque eu tenho sempre uma saída para dar um jeitinho brasileiro e fazer a coisa de um jeito bom. E eu tenho que tentar sempre esmagando o conhecimento que eu recebi no corpo da minha carne. O pecado. E ele diz: Laura, eu te disse, sai! E ele diz para a igreja: sai dessa contaminação, desse entendimento falso, dessa sutileza do diabo. É vergonhoso. É vergonhoso. Para a terra que eu te mostrarei, uma terra de santidade. É uma terra onde as condutas são completamente diferentes da tua conduta. Que o teu entendimento é completamente diferente do entendimento de Cristo. Que você vai olhar de uma forma diferente com o que você olhava. Que você vai ouvir de uma forma diferente com o que você ouvia. Aí, se você sair desse falso entendimento, ele vai te mostrar uma grande nação, que é a nação de Israel. Israel significa vitória. Em todas as cartas do Apocalipse das 7 igrejas, ele termina ao que vencer. Se você não for vitorioso no seu entendimento, se não houver uma renovação do vosso entendimento, como diz em Romanos 12, não podereis encontrar essa nova nação, a cidade celestial. E aí ele diz: se você sair e se você mudar, renovar a sua forma de entender e lidar com o seu irmão nas necessidades dele, ainda que passe por mais necessidade ainda. Vamos supor que você tem mais necessidade que o irmão que está te pedindo alguma coisa. Você fala: Deus, louvado seja porque eu tenho 2 mãos. Eu tenho pé e tenho saúde para oferecer o meu serviço sem ganhar nada em troca. Porque eu sei que tu és fiel e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-á em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo. Eu quero receber essa unção sem limites. É assim que vai funcionar a palavra na tua vida.
quando você se colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Tira o cifrão da tua mente. Tira a calculadora da tua mente. Tira a ideia de que você foi contratado para fazer um negócio e você não vai fazer mais nada além daquilo. Isso é do diabo. Isso traz ofensa. Você é um instrumento ofensor dentro da casa dos lugares que você opera serviço. Você não dignifica o nome de Cristo. O que dignifica que vai e faz muito mais. E aí quando a pessoa fala, nossa, no serviço que ela presta, não é diferente, ela serve ao Senhor. Mas é o contrário que eu vejo dentro da igreja. É o contrário. Aí, se você sair, Ele vai te fazer de você uma grande nação. Aí, Ele vai te abençoar e engrandecer o teu nome. Sabe o nome de Jacó mudado para Israel, vitorioso? O caráter de Jacó foi transformado, portanto o nome dele também foi transformado. Sabe o que o Senhor quer transformar? O caráter da igreja de Cristo. Quando Ele fala, eu mudarei, engrandecerei o teu nome, você vai ser engrandecido. Sabe quando você for comprar alguma coisa e esquecer de pagar? Não! Aconteceu comigo essa semana. E olha, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, porque quando eu pego, eu venho contar aqui. E quando há algo que Deus dignifica e glorifica na minha vida, eu também posso vir contar, porque Ele autorizou. Nós fizemos uma reforma no consultório das cadeiras, e eu achei que o Saulo tinha pago. E ele, porventura, achou que eu tinha pago. E daí o Senhor falou comigo, pergunta pro seu marido se ele pagou. Saulo, você pagou o seu Maurão? Eu não. Eu também não. Isso passou uma semana. Liguei lá. Esqueci o nome da secretária. Fulana, me desculpa. Houve um encontro, Milena, desculpa, houve um encontro de informação. Imagina. Clientes como vocês, a gente atende de olhos fechados. Nome! Caráter. Pergunto, quem daqui da igreja tem essa mesma condição? Se não tem, está disponível para alcançar. Limpa o teu nome, se preocupa com as tuas dívidas, vai atrás. Mostra a disposição de pagar. O Éder outro dia perguntou assim, mas no Serasa prescreveu, não interessa, a dívida para o Senhor, para com o Senhor. Está ali, vai atrás, procura, vai na loja. Mostra, demonstra o seu caráter. Não faça para o cara da loja, que é um ladrão, que cobra juros abusivos. Faça pelo Senhor, para o Senhor. É isso que Deus quer da nossa igreja. Ele precisa limpar o nosso nome, o nosso caráter. As piores pessoas da cidade de Barretos estão concentradas aqui. Os 144 mil não são os melhores. Não são os perfeitos. Mas são os piores. Sabe para quê? Para demonstrar o poder de Deus através do seu Filho. Isso é o que o magnifica. É isso que Ele quer de mim e de você. E tu serás uma bênção. Atenção. Irmãos, tudo que está nessa pregação, eu recebi do Senhor. O que não tiver escrito embaixo, a fonte, é meu. Recebi de Deus para a minha vida. Tá? Então, vai ter bastante escritas mensagens de impacto, é o Senhor. Tá? O que não for meu, está escrito aí da forma, está escrito a fonte que eu peguei. Atenção! Presta atenção nisso. Isso é o resultado da igreja estar perecendo financeiramente, porque tem cifrão na ideia. O olhinho faz assim, ó, só vê o cifrão. Qual é a vantagem que eu posso tomar em função do outro meu irmão? Atenção! Com a medida da bênção que abençoares, sereis abençoados. Você é aparenta na sua bênção? Eu só vou abençoar se eu não levar nenhuma desvantagem. Você tem egoísmo, você é avarento e você busca os seus próprios interesses. Isso é o oposto de amar. Com a medida da bênção que abençoa, se não abençoa nada, também vai receber bênção nenhuma. É simples assim. Se abençoar muito, vai receber muito. De quem? De Deus. Da forma dele, do jeito dele.
A igreja está perecendo por falta de amor uns para com os outros. Abra tua Bíblia lá em Atos. Atos 20. Alguém tem algum óculos de perto? Esqueci o meu. Sou de perto. Ficou. Mas desse jeito? Não, é de perto, que é muito forte, porque assim, ó, não enxerga nada. Ficou tudo branco, esbranquiçado, tudo nublado. Mas assim dá pra ler. Versículo 30. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Pausa. Cuidado com quem você ouve. As exortações são intensas e Deus está vendo a disposição do coração e a forma como você está recebendo. E já não foi a primeira nem a segunda vez que eu prego, e que Satanás busca dentre os homens alguém que possa ser o seu casulo. Casulo, colocar a semente do mal e disseminando. E o Senhor está falando, dentro em nós se levantaram homens que falarão coisas perversas a respeito do que está sendo pregado. Para atrair os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos, Paulo falando, né? Não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Irmãos, eu oro dia e noite por cada um de vocês. E choro. E eu espero que Deus não esteja atribuindo esse choro, como diz em Hebreus, como algo mal para a vida de vocês. Porque Hebreus fala que os pastores, os líderes choram isso. Não, se eles choram pela desobediência e rebeldia de vocês, isso não seria bom. Obedece. Se posiciona. Para vos admoestarem, são todos, acho que aqui já passaram por admoestações através da minha vida. E que com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, Paulo trabalhava incessantemente e no coração dele, ele não via que aquela pessoa tinha condições de pagar ou dar qualquer coisa, ouro, prata ou qualquer coisa. Ele fazia por amor a Deus. Ele era um doador de bênçãos. É isso que ele está falando. De ninguém cobicei, eu fiz por amor. Eu deixei que Cristo gerasse o desejo de abençoar, um doador de bênçãos. Versículo 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. As mãos de Paulo trabalhavam. Era isso o instrumento, a alegria e o poder. As mãos, o poder, a saúde e a disposição de fazer. Um abençoador, sem querer nada em troca. Nem prata, nem ouro, nem veste, nem nada. Não havia intenção, não havia segunda intenção. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, sem segunda intenção, é necessário auxiliar os enfermos. E os enfermos aqui que o Senhor falou comigo, não é só os enfermos físicos. A igreja está enferma espiritualmente. E o Senhor, Laura, trabalha assim como você anda trabalhando para mim. Não esperando nada em troca. Sempre sofrendo prejuízo. Sempre perdoando dívidas. Sempre diante de mim, porque eu falei, Senhor, muitas vezes eu fico chateada, irmãos. Eu sou igual a vocês. Eu falo, puxa, fiz com tanto carinho. E Deus falou, libera o perdão, ainda que não te peçam, para que não sejam interrompidas as minhas orações contigo e a minha intimidade. Sim, sim. Me ajuda nisso? Ajuda.
Eu não vou cortar a minha ligação com Deus por causa de nenhuma ofensa de vocês para comigo. Foi exatamente o que a Priscila pregou aqui de manhã. Ela decidiu isso também. Eu não vou caminhar segundo as circunstâncias ao meu redor. Eu vou caminhar independente das circunstâncias ao meu redor. O meu foco, Cristo. O que Ele faz, eu faço. O que Ele faria, faço eu. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Irmão, isso não está no seu coração. Quando você faz cálculo de prejuízo, você não está interessado nessa bênção. Que melhor é dar do que receber. É claro isso, irmãos. Precisa ser mágico para entender. É nítido, transparente, não há nenhuma. Como é que chama aquele trem que estava no negócio de Paulo? Ah? Exclama. Não, 36. Olha que tremendo. E havendo dito isto o quê? Que eles tinham que parar de ter segunda intenção. Usar as mãos, usar a saúde em favor do outro, sendo doador de bênção. Eles choraram de arrependimento. Olha o que está escrito no versículo 36. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. 37. Levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não viria mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Pergunta: vocês estão se entristecendo pela palavra que o Senhor está trazendo ao coração? Você está se enxergando, irmão? Não enxerga o outro, não. Enxerga você. Isso é uma lição que Deus me ensinou há 3 anos atrás. A levar prejuízo. Sabe, quando emprestar o carro para alguém, encher o tanque, não se preocupar com nada, da pessoa chegar para você e dizer assim: olha, eu gastei todo o teu gosto. Irmã, eu sabia. Deus me disse, eu fiz de todo o coração, fica à vontade. É o que eu posso fazer nesse momento, é o que Deus me permitiu fazer. É levando prejuízo o tempo inteiro em favor do outro, é ser um doador de bênçãos. É fazer, e sabe como você vai conseguir? Se você olhar a pessoa, o diabo vai encher de empecilhos, de coisa a respeito do caráter, vai dizer: não, faz isso não, você trouxa. Faz isso não. Mas eu olho para Cristo e Cristo fala assim para mim: faz isso sim. Faz por mim. Não olha ela não. Olha a mim. Atos 20, 35, nós lemos, Deus pediu para repetir: mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que sabe dar bênçãos ao invés de receber. E eu me sinto muito feliz, porque eu aprendo essa lição a cada dia e tenho tido grande alegria, grande gozo com o Senhor. E sabe, irmão, não me falta nada. Tem inveja da minha vida? Começa a ser um doador de bênçãos como eu. Assume o prejuízo. Você vai ver que grande delícia é, como Deus vai te abençoar. Não faz isso com interesse com o Senhor, não, hein? Isso é segunda intenção também. Faça por amor a Deus e alcance ao próximo. 1 Coríntios 3, 4 diz: o amor é sofredor, leva prejuízo, é benigno, pensa em fazer o bem o tempo inteiro, não quer saber das suas vantagens. O amor não é invejoso, para de ter inveja. E se posiciona, se coloca no centro da vontade de Deus. O amor não trata com leviandade, maldade, quando você está fazendo cálculo para ver se abençoa o outro. Não, isso é maldade, o oposto de amor. Leviano, mal. Não se ensoberbece, que é o que eu fiz com a moça lá. Eu ajudei, eu falei: olha como eu amo, né? Vou deixar ela trabalhando aqui 3 dias na minha casa, mas o que era certo diante do Senhor, que era um registro por lei, eu não fiz. E enchi de orgulho. Achei que eu estava boa na vida. Ó, Senhor, eu estou ajudando. Ela me pediu, eu nem queria. Mas eu vou te ajudar a ajudar no modo correto.
Não se porta com indecência. É indecente o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. É indecente. Não busca os seus próprios interesses. Mas claro que isso, segunda intenção, né? Não se irrita. Chegou lá, a casa da fulana está de perna pro ar, porque aconteceu alguma coisa, você foi contratado para fazer só um negócio. Não fique irritado e não comece a buzinar na cabeça do Deus. Ele te está dando uma oportunidade de ser um doador de bênçãos. Pede força e faz o teu trabalho com esse testemunho de que o Espírito de Cristo abunda dentro de vós. Não suspeita o mal. É um cético que duvida de tudo, que acha que todo mundo está conspirando contra você. Tudo suspeito. Porque quem ama verdadeiramente faz as coisas não fica preocupado se aquela pessoa fez aquilo para te atacar ou se não. Faz o bem. Faz a tua parte. Esquece a intenção da outra. Às vezes tem muito isso em trabalho, né? Colega de trabalho que passa a perna um no outro e você fica suspeitando o mal o tempo inteiro. Irmão, faz a tua parte e esquece. Não fala, Senhor, a minha parte está aqui, eu impecável diante do Senhor. O do fulano que está tentando me prejudicar no meu trabalho é o Senhor com ele. Não folga com a injustiça. Levar vantagem é injustiça. E muitos acham o máximo. Isso são os espertões. Sabe? Que folgam. Não folgam com a injustiça. E tem muitos que folgam com a injustiça. Faz as coisas erradas, leva vantagem e sai ainda como último bolacha do pacote, que nem a pastora aqui. Com relação a Deus. Até que Deus me coloca na vida. Não folgue. Isso você está levando vantagem em cima dela. Não se alegre com a injustiça que você está praticando. Se alegre com a justiça que através de mim você vai praticar na vida dela. Isso é amar. Não, mas folga com a verdade. Senhor, obrigado porque o Senhor me mostrou que eu sou uma lambisgoia, uma orgulhosa, uma avarenta, uma boboca, uma cheia de si. Obrigado que o Senhor me humilhou e ouvi da boca de um ímpio que eu estava fazendo a coisa tudo errada. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço por isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor que tem que ser exercitado aqui dentro. Não cobrem uns dos outros, façam por amor. E deixa que Deus coloque no coração da pessoa se ela vai te dar alguma coisa e quanto é por conta do Senhor. E se não receber nada, louve ao Senhor, que a bênção maior está por vir. Porque Deus é justo e sabe de cada uma das suas necessidades. Porque Ele disse que o pão nosso de cada dia não nos faltaria. Não queira você, pelas próprias mãos, arrumar o teu pão de cada dia. Mas se preocupe tão somente em estar no centro da vontade de Deus. E o pão não irá lhe faltar. Cuidado. Amar não é sentimentalismo. O que a Priscila falou? A Priscila era uma das pessoas que eu trabalhava muito com ela a respeito disso. O tempo inteiro. Que a disposição dela de ajudar era muito. Silvana é assim. Tem a Tatiana, acho que falei em cima. Mas que desgraça eram essas três. Assim, atrapalhava a obra do Senhor inteira. Via que o meu irmão estava lá sofrendo. Aí a gente, como liderança, orava e Deus falava, põe a mão aí, não que eu estou trabalhando, não é hora. Aí uma das três ia lá e pumba. Sentimentalismo, é totalmente, não tem nada a ver com dor. E agora louvado seja o nome do Senhor, porque as três, a Priscila de um modo incrível, tenho visto a melhora dela, ter me relacionado mais de perto por causa do louvor e tenho visto a obra de Deus na vida dela. Isso é saber discernir, porque tem os aproveitadores, viu, irmão? Vamos pegar essa palavrinha que eu estou dando, que bom. Agora eu vou pedir para o irmão Éder lá na minha casa consertar todas as coisas, ele vai saber que não pode cobrar nada de mim. Qual a intenção do seu coração? Porque tem os aproveitadores, os que não têm um pingo de vergonha na cara. Por isso que tem que buscar do Senhor a forma de fazer. Sentimentalismo não é, amar não é sentimentalismo. Frase que o Senhor me deu ontem à noite, durante o culto
do sábado. Amar é ser um doador de bênção com entendimento. Esse entendimento não é as minhas próprias convicções. Eu busco esse entendimento da verdade em Cristo. Deus é para ajudar ou não é para ajudar? Eu ajudo não ajudando? Como que é para ser nesse caso? E não é uma regra. 1 mais 1 não é igual a 2. No caso, às vezes, igualzinho, de 2 irmãos da igreja. Deus vai falar assim, Laura, socorre. O outro, Deus vai falar, não socorre. E aí você vai pensar, poxa, mas o caso era igualzinho, a pastora fez acepção de pessoas. Não fiz. Isso é sabedoria. É buscar do Senhor com entendimento a forma de abençoar. É ser um doador de bênçãos com entendimento. As quais, as bênçãos, alcançam através de nossas vidas os propósitos de Deus. E realizam a obra da transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo. Quando eu abençoo com entendimento, eu me disponho a ser tocada pelo Espírito de Cristo, porque eu sempre fazer essa obra, cumpro o propósito. Cumprindo o propósito é transformar o meu caráter à semelhança de Cristo. De um modo mais simples. A pessoa santificada é a que é posta à parte para Deus. Repetir. Cuja vida toda, trabalho dentro da igreja ou fora da igreja, é consagrado e dedicado a Ele. Os olhos do mundo estão para ver a manifestação dos filhos de Deus. Você vai ser levado lá fora para demonstrar Cristo. E Deus não permite, porque pessoas que vão dentro da minha casa me mostram claramente que Cristo não está nelas, em muitas áreas da vida. São avarentas na forma de fazer as coisas. Fazem exatamente o que não faz um tostão lá fora. Não vou fazer, não me pedir. Obrigação minha, não foi para isso que eu fui contratado. É assim que pensa. O povo que tem a mente do diabo, a mente do mundo. Porque a mente de Cristo é nos ensinar a levar o prejuízo. Sempre. E saber que a recompensa é no Senhor. Que horas são? Vou parar, vou explicar isso aqui e nós vamos passar para a tarde, tudo bem? Apocalipse 11, então nós falamos sobre santidade, ser irrepreensível, e nós sabemos que o templo do Senhor é formado de 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Deus está nos preparando para sermos sacerdotes, para habitarmos nos lugares que são separados e dedicados para Ele. Acontece que tem um lugar que não é um lugar onde está separado. Qual é esse lugar? O átrio. Por isso que em Apocalipse 11:1 diz o seguinte: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levante-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Qual é o templo de Deus? É formado por lugar santo e lugar santíssimo. É para medir aonde? Só os dois, certo? Qual que é para ser deixado de fora? Por quê? Alguém sabe explicar? Porque é um lugar onde estão o povo que não é santificado. Quais são os utensílios, os móveis que estão nesse lugar aqui, irmãos? Quem lembra? O altar de sacrifício, a pia. Hã? Sabe o que significa pia, né? Hã? Batismo. Hã? Batismo. E o sacrifício. Sabe o que acontece, irmãos? Vou explicar para vocês. Muitos são batizados. Batizados, inclusive, no nome de Jesus. Mas não saem do átrio. Sabe por quê? Porque não passam pela transformação. A transformação é que te leva para um lugar santo. E quando essa transformação vai sendo intensamente gerada no seu coração, você chega até o lugar santíssimo, a presença de Deus. Passo a passo, assim como Moisés andava. E 90% das igrejas, caídas ou não, filhas da prostituta mãe da Babilônia ou não, ou sendo suas filhas, ou sendo a própria igreja católica, outras denominações, ou a verdade presente na internet, estão caídas. Não saíram do átrio. Estão perdidos nas suas próprias convicções. Vivendo de passado. Onde Jesus sacrificou
na cruz. Todos os rituais, tudo que era símbolo, foi crucificado, como diz em Colossenses. Estão caídos. Muitos não saem desse lugar, mas eu sou batizado no salvo. Não está. E na parte da tarde nós vamos descobrir coisas tremendas. Uma revelação muito especial do Senhor que eu recebi através da vida do meu marido, de um livro que ele está lendo. E que eu fiquei chocada. Algumas coisas eu não concordei, fui orar ao Senhor e Ele mudou. Por isso que todas as palavras que estão colocadas neste lugar aqui, eu não citei o livro, porque foi ministração do Senhor na minha vida. Porque muitas coisas não te testificaram, mas aquilo foi a alavanca para eu chegar onde Deus queria que eu chegasse. E vocês vão entender coisas intensas a respeito do lugar santo, do lugar santíssimo, que está relacionado com arrependimento. E que pecados não são apagados no momento em que você os confessa e deixa. Existe um tempo de prova. Nós vamos ver isso escrito na palavra. Quer dizer que se eu confessei e me arrependi, porque eu comecei a mudar, né? Deixei. Isso, Deus anota lá como um pedido de perdão. Mas efetivamente, esse perdão vai ser concedido e confirmado somente no tempo da palavra de Deus, após você ter sido provado intensamente a respeito daquilo que você disse que deixou. Cuidado, irmãos, porque muitos estão aqui. Muitos. Em Apocalipse 12 diz que Satanás vai fazer guerra contra a semente da mulher. Quem que é a mulher? A Priscila falou, a igreja. Mas ele não vai fazer guerra contra a mulher, as igrejas. Ele vai fazer guerra contra a semente, que significa o remanescente. Isso aqui é uma igreja. Aí eu pergunto, todos aqui são remanescentes? Depende da sua condição para com Deus. Ele vai fazer guerra contra a semente. Então, mesmo dentro da igreja que prega a verdade presente, que restaurou as verdades, existem aqueles que não são, sim. Sim. Tem pessoas dentro da igreja Amor de Cristo que não saíram daqui. Portanto, esse não é um lugar santo. Lugar santo é um lugar santo e lugar santíssimo. Estão de fora. Não vão ser medidos. Estão do lado de fora do templo. Não se chegaram, porque não quiseram. Eu vou terminar dando um recado muito sério para a igreja. Quando a gente começou as reformas, esse recado de Deus que eu vou dar para vocês já vem me incomodando há muito tempo. Eu creio que desde o ano passado isso já vem, mas eu não discernia, eu tinha medo de confundir a cabeça de vocês. E Deus fala que tudo que procede de dúvida é pecado. Então, enquanto aquilo não é gerado por verdade no meu coração, eu não repasso para a igreja. E uma coisa que tenho orado já há muito tempo a respeito dos aniversários. E eu falei com o Senhor, isso não está certo. Não está certo esse negócio de um e o outro nem saber que o irmão está fazendo aniversário. Está escrito na sua palavra que o Senhor quer que nós contemos os nossos dias de modo que alcancemos sabedoria. Então, não é para fingir que esse dia não existe. Às vezes a gente sabe que o irmão diz, olha, dia da paz, tá bom. Eu falei, Deus, isso não tá bom, isso não tá bom. Não é isso, não é isso. O Senhor falou, não é isso. Vir aqui na frente para cantar parabéns, a gente já entendeu isso. Não é para fazer. Não é uma adoração à pessoa, mas uma adoração ao ser dela. Até porque parabéns para ela, por quê? Se ela não é capaz de contar um dia da vida dela. Mas a vontade do Senhor é que nós amemos uns aos outros. E o meu pedido para Simone, que ela não está nem sabendo, é que ela faça um levantamento de todos os membros da igreja e a data dos seus aniversários. E o que Deus pediu para mim é que nós cumprimentemos essa pessoa com as bênçãos do Senhor e dedicamos esse dia exclusivamente. Não só esse, mas esse em especial, para orar pela vida dele.
Ele é teu irmão. Como é que você vai se unir com ele, junto com ele, se você no dia do nascimento não compartilhar, às vezes não clamar pela vida dele, nem saber e ter medo de saber? Ou de não gostar porque tem que mandar uma mensagem? Isso é amor, é isso que Deus quer gerar dentro de cada um de nós. Vai ter uma lista ali com todos os membros da igreja, a data dos seus aniversários. Eu vou pedir para a Simone postar no WhatsApp da igreja a data de aniversário. E eu gostaria que nesse dia especial você dedicasse as tuas orações à vida desse irmão. Louvasse a Deus pela vida dele, louvasse a vida porque ele está aqui, considerasse as dificuldades da vida dele, as incompatibilidades que você possa ter, colocar diante do altar e pedir bênçãos especiais para a vida dele. Ligar, sabe? Irmãos, quer chamar uns aos outros nesse dia especial para compartilhar o quanto Deus já fez na sua vida? Quer fazer um bolinho, quer fazer um salgadinho? Chama! E vamos adorar o Senhor juntos nesse dia em especial. Vamos nos unir, vamos orar, vamos fazer desse dia o dia mais especial na vida daquele irmão. Dizer assim: ei, eu me preocupo com você. Ei, esse dia especial para você é para mim também. A partir desse momento, irmãos, eu quero mudar, porque o diabo nos levou muito para o fanatismo. E essa é a obra dele. Ele está sempre tentando levar para a igreja ou o fanatismo ou para a letargia. O fanatismo tem relação com o ativismo. Fazer. E a letargia, que é a lentidão, é nos fazer parar e ficar na zona de conforto. Não precisa não. É sempre assim. E nós ficamos muito tempo e Deus está restaurando as verdades do modo dele. Nós ficamos no fanatismo com o aniversário. E não pode ser mais assim. Tá? Eu queria que nós revíssemos os nossos atos uns para com os outros. E que você se colocasse à disposição de Deus para receber essas condições que Ele está impondo para a igreja. Amém? Nós vamos adorar o Senhor agora com uma música que diz: como que é mesmo? Recebi um novo coração do Pai. Você que diz assim: eu preciso de Ti, meu querido irmão. Irmãos, nós precisamos. O que seria de mim se a Marcela na minha casa? O que seria de mim se a Daniela na minha casa? Eu não dou conta. Eu preciso. E como eu posso fazer diferença? E como eu posso não orar, nem saber o dia do aniversário, para um grande privilégio de abençoar em oração e rogar pela vida desse irmão? Eu preciso. Irmão, não se engane. Cada um de nós precisamos. Por isso que a igreja é junto. Nós precisamos de Cristo em primeiro lugar, mas Ele, através dele, Ele nos faz necessários uns aos outros. E essa é a igreja, esse é o amor. Eu preciso de cada um de vocês, de várias formas. Às vezes o problema de um irmão que me faz chegar ao altar do Senhor olhando para o meio dele, me faz descobrir uma característica, um relacionamento com Deus que eu ainda não tinha vivido. Eu preciso dos problemas de vocês. Isso me faz ficar perto do Senhor, me faz clamar. De várias formas eu preciso de cada um de vocês. E essa é a mensagem do Senhor para essa manhã. Chega de termos segundas intenções uns para com os outros. Faça com liberalidade, com amor, como que para o Senhor e não com interesse. Amém? Vamos cantar essa música adorando o Senhor.